Olá pessoal, hoje mais uma aula, mais uma perspectiva sobre o tempo. Nós vamos tratar hoje abordando a perspectiva econômica, né? o tempo percebido pela parte econômica. Quem vai nos acompanhar hoje nessa reflexão é o Marcos Davi. Pode dar um salve aí, Marcos. E aí pessoal, tudo bem? O Marcos é empreendedor e está bem alinhado com essas questões aí e vai poder explanar bem essa ideia do tempo como valor, né, econômico. Beleza? Bem alinhado, bem alinhado. É muito instável, muita instabilidade para a gente conseguir se alinhar, né? Mas a gente aí nessa pandemia nós tivemos que alinhar bastante as velas aí para poder aprender a surfar nesse negócio, porque não é fácil não. Mas se a gente for parar para pensar também, o Brasil nos últimos anos ele tem sido um país de muita instabilidade, independente de pandemia, A né? pandemia foi a cereja do bolo, né, desse ano. A pandemia foi a cereja do bolo, né? Dizem algumas mentes aí que a pandemia inaugura realmente o início do século XXI, né? Olha só. Então, o Brasil do ano 2000 para cá passou por muitas transformações, por altos e baixos, né? Por N coisas. E eu acredito que agora as coisas tendem a melhorar. Eu sou um cara muito otimista com a natureza, então assim, Como todo bom empreendedor, né? bom empreendedor a gente tem que ser otimista, cara. Então assim, eu vejo um bom caminho aí pra gente, né? Eu espero. Tomara. Marcos, você consegue mapear para a gente aqui quais setores foram beneficiados com a pandemia ou os setores foram prejudicados e tal, as oportunidades e os riscos nessa condição de estabilidade? Olha, Cris, tem muita coisa que a gente sabe que aconteceu, como por exemplo os setores, os serviços no geral, que facilitavam com que as pessoas tivessem um pouco mais de comunidade sem ter que sair de casa, todos os serviços de delivery, de comida até roupa, tudo isso foi impulsionado. A parte que tem muito a ver com o que eu trabalho, né, que é a parte de educação online, foi muito acelerada mesmo. Quem estava preparado mesmo desbraçado. Todos os serviços digitais, cara, que a gente chama de SaaS, né, que é o software como serviço, foram acelerados, porque as pessoas se conectaram mais. Então, a transformação digital foi muito impulsionada pela pandemia, porque as pessoas tiveram que ficar em casa, não tinha alternativa, mesmo que ela falasse que era só uma gripezinha, não tinha conversa, ela tinha que ficar em casa. Então, esses serviços eles foram muito utilizados, né? Eu acredito também que as pessoas começaram, como não se tinha mais restaurantes, você não tinha como muito ir em restaurante, tudo mais, as pessoas ficaram mais em casa, elas começaram a ter um pouco mais de vontade de aprender a se expressar mais na cozinha e tudo mais. Então, assim, o setor de alimentação também foi um setor que sofreu bastante transformação, onde muita coisa que você não acha às vezes para comer no restaurante, as pessoas começaram a demandar. A cultura do comfort food, né? Exato, exato, comfort food. Então, assim, entre outras coisas, né? Mas eu confesso para você que é um negócio que é muito amplo, não dá para saber tanto, assim, né? Sobre todos os setores que foram impulsionados. O médico nem se fala, né? Não, Tem empresas aí que, assim, multiplicar por 30 o faturamento. Sim. Outro dia eu vi um pessoal que estava. Um comercial de TV, é um plano de saúde que os caras estavam dando consulta online, forneciam o serviço de consulta virtual. Né? Acelerou, né? Então, é uma coisa que É me um software cabeça. como serviço também, desse que eu estava falando com você. Exatamente. Telemedicina, né? Que é um negócio Isso. fantástico, assim, um negócio fantástico. Então, assim, a pandemia deu essa acelerada nas coisas para a gente não voltar para trás. Agora, a tendência é a gente continuar essa transformação digital, porque as pessoas estão enxergando os benefícios. Eu já sei de casos, por exemplo, de ter uma empresa, não vou citar nomes da empresa, mas a empresa que um amigo meu é um dos diretores, são 7 diretores da empresa. A empresa é grande, eles têm 34 mil funcionários. O cara tem abaixo de 34 mil funcionários. Praticamente uma cidade pequena, né? É uma cidade pequena.
em 7 países, se eu não me engano. Nossa. E eles vão botar 80% da galera em casa. Já estão com 80% da galera em casa. No mundo todo. Então, assim, é muito cômodo para a empresa. E aí, ao invés de eles terem aqueles prédios, que eles têm vários prédios, centros de pesquisa e tal, onde essa galera ficava, agora eles estão alugando coworkings, que é um outro mercado que eles alugam, eles estão criando os coworkings deles e deixando vagas disponíveis para outras pessoas utilizarem também. Então você tem uma certa combinatividade entre as pessoas da empresa com pessoas de fora da empresa. Isso é muito legal. Então a gente está vendo aí uma transformação grande, né? Eu sinto que o que nós estamos vivendo é as dores do parto de uma nova sociedade. Vai doer, mas vai ser bom. Vai ser bom, porque mais do que tudo isso está acontecendo assim, Cris, que eu acho que é legal falar, é que eu estou vendo um despertar da consciência das pessoas assim muito grande, que esses caminhos que as pessoas estavam levando antes não estão levando a lugar nenhum, as respostas do passado não adiantam mais. Eu acho que assim, as pessoas estão olhando que entre esquerda e direita, usando um exemplo sem entrar muito no mérito político, mas deve existir alguma coisa além da esquerda e da direita, deve existir um outro caminho. Então, nesse caso da crise é a própria vida, né? A própria vida, né? Porque No sempre meio disso tudo, quando tem uma condição de crise, né, que a morte está presente no horizonte, a gente tende mesmo a se aproximar dos nossos. Então essa polarização, com certeza fica mais acentuada nessa condição quando a vida está ameaçada, né? Você se aproxima dos seus. Sim, com certeza. Eu falo pela minha família mesmo, o tanto que eu fiquei mais próximo dos meus pais, tudo mais dessa pandemia, até essa questão do meu irmão. Então eu vejo que isso faz parte da essência da vida, que são as relações, né? Ao meu ver, as relações estão sendo testadas. Então, você vê muitas separações durante a pandemia, muitas junções durante a pandemia, né? Eu falo separação não só no sentido afetivo, mas no sentido de empresa, no sentido de até mesmo de ruptura de outros âmbitos da sociedade. Porque a gente coloca a questão do home office, né? Enquanto você estava no mesmo ambiente com seus colegas e tudo mais, naquela interação presencial, agora houve um distanciamento, né? Nessa questão. A pessoa teve que ficar em casa, às vezes com a família, e aí ali as relações foram testadas, né? Então eu vejo que é muito baseado nas relações. Então seria correto afirmar que a crise seria como o combustível, o motor da mudança, o motor de uma nova perspectiva, não como regra, porque no tempo a gente percebe isso. Sempre quando acontece uma guerra, uma crise muito acentuada, as coisas depois ela traz alguns benefícios, sejam científicos ou de convívio, ocorre sempre uma mudança. No caso, para melhor na relação das pessoas. Sim. A gente pode afirmar isso, será? Bom, é uma questão filosófica isso aí, né? Da crise ser impulsionadora da mudança. Justamente. Mas tem um cara, o Schumpeter, não sei pronunciar certinho o nome dele, ele fala exatamente isso, né? Que existem os ciclos de Schumpeter lá, Schumpeter, onde ele fala sobre que após uma grande crise sempre vem um momento de grande prosperidade e tal, ou de grandes transformações, né? A gente vê, olhando para o século passado, que foi assim, né? Depois da crise de 29, a gente viu uma aceleração e um século antes a mesma coisa. Eu acredito numa coisa que é meio maluca, mas eu vou falar. Deve, né? Deve falar. E isso é muito baseado no professor Carlos Nepomuceno, o Nepô, que deve ter ouvido falar dele aqui, ele chegou a ter uma relação com a gente aqui na empresa. E todas as vezes que ocorre uma troca ou uma, vamos dizer assim, uma diferenciação do método de comunicação, como eu estava falando agora há pouco, tudo é uma questão de relações. Todas as coisas que a gente faz na vida são uma desculpa para a gente se relacionar. Tudo. Seu trabalho, se você está trabalhando para ganhar dinheiro para fazer alguma coisa, você vai usar aquele dinheiro para poder se relacionar. Nós somos seres relacionais. Quando eu chego com essa outra questão que eu estava falando, eu perdi aqui, que é através das relações que as coisas... Isso, através das relações, mas antes eu estava falando sobre o Schumpeter... Das crises... Então, das crises, eu perdi o raciocínio aqui.
É que era uma coisa meio maluca, né, que você ia colocar. Ah, lembrei. Porque eu acabei de acordar, né? Eu tô gravando isso aqui às 6 horas da manhã, gente. Voltando aqui às relações. Como a desculpa do ser humano para fazer tudo na vida é se relacionar, na minha perspectiva, quando a gente muda o método de comunicação, nós impactamos diretamente a forma como essas relações são construídas. Sem dúvida. E no caso, a gente consegue observar isso na história desde ali, na época que a gente era homens das cavernas, que o grunhido, o barulho que se fazia, que era o método de comunicação e gestão daquilo ali. Então, era fácil presumir que aquele que tivesse os pulmões maiores, que gritasse mais alto, era o líder. Sim. E isso é tão core da raça humana, que até hoje a gente carrega resquícios disso. Claro. O cara que fala mais alto é o cara que... mas a gente carrega esse resquício. Só que ao longo do tempo, o método de comunicação foi mudando. Depois, quando a gente começou a construir conhecimento de uma forma mais cantada, o canto, as cantigas são muito velhas, né? Claro. A gente guardava o conhecimento nelas. Pelos gregos, a transmissão oral, né? Muito, transmissão oral. Os vídeos eram cantados, né? Tudo cantado para poder guardar, né? Sim. Quando isso acontece, você tem imagina o seguinte, a vida de uma geração não é em vão, porque ela é guardada para a próxima geração e muito daquilo é aproveitado com erros e acertos, né, daquela geração. Funciona, fica. É quase um darwinismo, né? Sim. Aquilo que é raiz, né? A raiz das coisas, as coisas que são importantes, né? As raízes do povo. E quando aconteceu a escrita, quando você veio da linguagem oral para a linguagem escrita, mudou completamente, porque a informação podia ser guardada de uma forma que ela era imutável, porque uma cantiga você ia lá, botava uma coisinha sua ali. Quem conta um conto não aumenta um ponto. Aumenta um ponto. Agora, quando está escrito, você tinha uma autenticidade daquilo, você tinha os guardiões do conhecimento lá, Biblioteca de Alexandria, não sei o quê. Platão mesmo criticava muito essa questão da escrita, que era simplista demais, não tinha noção. Tinha que estar no homem, né? O conhecimento tinha que estar incorporado no homem, no indivíduo. No homem, que é um negócio até que vai muito antes da Grécia Antiga. Isso aí é egípcio, do Corpus Herméticos. Sim. Eles falavam isso também. E, enfim, aí, quando acontece essa questão, quando troca para a linguagem escrita, a gente tem uma disseminação muito grande de conteúdo que eles começam a ser trocado. E isso traz, imagina que as pessoas começam a ter acesso em vários outros lugares, começam a combinar as coisas, outras civilizações, e você tem um boom populacional. Todas as vezes que ocorre uma troca do método de comunicação, como a gente aprende mais rápido, aumenta essa população. Depois vem a imprensa, que pegou essa coisa que era mais manual e explodiu. Sim. E depois vem a internet, que, vamos dizer assim, vê os meios de comunicação modernos, desde o telefone, a televisão, mas a internet é o grande, eu diria assim, dessa turminha de métodos de comunicação, ela é o supra-sumo que a gente chegou. Sintetiza tudo, né? Ela engloba todos e outros ainda. Sim, por um simples motivo, porque assim, existem 3 tipos de sistema de comunicação: o simplex, o half duplex e o full duplex. Simplex é tipo a televisão, que é só uma direção, alguém fala e você escuta, só que você que está escutando não consegue voltar e falar com ele pela televisão, pelo rádio, por exemplo. Você tem um half duplex que é tipo aquele Nextel. Você fala, aí depois o outro responde. Alternando, cada hora é um. Cada hora um é transmissor e receptor, Sim. altera. E o full duplex é igual a internet, que você é transmissor e receptor ao mesmo tempo, né? Então, por esse motivo, a internet, além de ser full duplex, ela é full duplex com várias mídias diferentes, né? Então, você consegue fazer isso com vídeo, com áudio, com texto, com qualquer coisa que seja possível trafegar, transformada em bit. E inclusive que chega na casa dessa turma que está escutando esse negócio aqui agora. Então, pensando nisso, a pandemia fez o quê? A pandemia pegou essa ideia, ela mudou completamente a forma, ela forçou as pessoas a poderem estar usando videoconferência, mais afim, as pessoas fazendo um teletrabalho, sabe? E isso, para mim, é uma mudança do método de comunicação. Toda vez que ocorre uma mudança no método de comunicação, ocorre um boom populacional
a gente vai ver os bebês pandêmicos vão começar a chegar aí e vai ser uma galera de bebês. A gente vai ter, eu acredito que a gente vai ter um boom populacional nos próximos meses em vários países. Acho que o pessoal ficou mais em casa, Ficou né? mais em casa. Aquela velha história. Aquela velha história boa. Então a gente vai ter um boom populacional e muito conhecimento está sendo produzido. Muito conhecimento. Principalmente sobre o que não fazer, que não deu certo. Então isso está cada vez mais gritante para as pessoas o caminho que nós estávamos tomando e que agora a gente precisa de novas respostas e que já existiam pessoas capacitadas com bandeiras lutando para poder provar para as pessoas que aqueles caminhos estavam errados e agora essa coisa está ficando mais clara que putz, esses caras meio que um processo meio parecido do que aconteceu com a guerra do Vietnã e os hippies. Eu estou vendo uma ascensão muito grande de iniciativas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, de ativismo político, ativismo ambiental, assim, de uma forma, vendo uma força muito grande, sabe? As pessoas já não querem mais essa vida, essa comoção, por exemplo, em relação à Amazônia que está acontecendo, que é a nível mundial e que está sendo segurada pelo governo brasileiro de uma forma grotesca. Muito estranho. Muito estranho. Ela está sendo segurada, mas assim, existe uma pressão, toda uma pressão internacional acontecendo em relação ao Brasil para poder resolver as questões tanto dos índios e tal, tanto que até o cacique Raoni está sendo cogitado no Prêmio Nobel da Paz. Então, assim, tem várias coisas rolando, sabe? Então, Cris, o que eu penso assim é que nesse cenário que a gente está enxergando aí agora, com essa troca do método de comunicação, aceleração dos usos das tecnologias aí, de teletrabalho principalmente, nós vamos ter grandes transformações na nossa sociedade aí em curto espaço de tempo. Sem dúvida. Inclusive em cidades pequenas. Porque também tem eu tive aquela conversa com o Aldo, ele falou mesmo do êxodo, né? O êxodo invertido. Os grandes centros ficam ali saturados, né? E a pandemia veio e, de certa forma, alterou a rotina das pessoas ali, né? Ficar em casa, por que eu vou ficar em casa morando em São Paulo? Então, aí eles vão pro interior e tal. Talvez seja até, não sei, acho que a gente pode até afirmar assim, que como acentua a crise, né, e você tem a morte no horizonte, você começa a voltar o olhar para coisas que lhe agradam, que enriquecem de alguma maneira a existência, né? E o contato com a natureza assim sempre é mais interessante. Hoje que algumas cidades no interior tem mais próxima, né? Tem uma vegetação vida mais assim, simples, né? Uma vida mais simples. Eu acho que é mais até do que a natureza, mais que a natureza não, porque não tem nada mais do que a natureza por aqui, para mim. Mas essa é a nossa percepção do verde, né? Do verde, assim. E tal. Mas eu digo assim que eu acho que mais que isso há uma descomplicação da vida. Sabe para que a vida precisa ser tão complicada, sabe? Até porque a morte está no retrovisor, né? Está no retrovisor, cara. Eu quero tranquilidade. E aí as pessoas vêm para lugares como esse, né, para poder se curtir. E outra, o que é interessante disso é que a pessoa pode estar aqui trabalhando para qualquer lugar do mundo. Os nômades digitais, né? Os nômades digitais. E isso foi muito acelerado na pandemia. A gente não vê tanto porque eles são nômades e não está podendo dar rolê, né? Mas eles continuaram sendo digitais. Sim. Então, Marcos, você acha que no futuro os empreendimentos que vão surgir ou os que já estão aí, você acha que eles vão começar a considerar as crises sanitárias nos seus planos, vamos por uma questão do plano de contingência, nisso aí até um novo negócio pode surgir, né, de gerenciamento de crise para ajudar uma empresa num determinado segmento do mercado? Você acha que as empresas daqui por diante vão começar a considerar essas necessidades, essa contingência de crise e tudo mais, crise sanitária no caso, da pandemia, isso aí vai começar a aparecer no plano de negócio? Eu acho o seguinte, quer dizer, é uma variável a ser considerada? A não ser que seja um negócio criado para atender esse tipo de demanda, mas eu vejo que mais esse tipo de, vamos colocar uma empresa de EPI médico, então, tipo assim, os caras têm que ter um plano de escalar a produção em curto espaço de tempo. Quem sabia fazer isso ganhou muito dinheiro, mas eu digo assim que... Do álcool em gel, sabe? Do álcool em gel, EPI no geral, né? Mas o que eu penso, cara? Eu penso o seguinte, que a empresa que quer se preparar para esse monte de crise, ela está errada. A empresa não se pauta pensando em 1 milhão de possibilidades do que pode acontecer. Eu acho que a gente tem que se voltar
O empreendedor sábio é o que foca no que sustenta o negócio em pé, nos valores, porque, volto a dizer, a desculpa inteira é para a gente se relacionar, toda desculpa é para a gente se relacionar. E criar uma empresa, você está atendendo uma razão, você tem uma razão social para existir. Justamente. A razão social para você existir é como que você contribui com as relações das pessoas que estão dentro e do porquê que você faz aquilo para existir, que é a sua entrega. Qual que é a sua entrega para a sociedade? Quem são as pessoas que estão entregando para a sociedade? Se a razão de existir dela é essa, eu acho que essa pessoa, independente do que estiver acontecendo, ela tem que ter um propósito muito maior. Ela tem que ter um propósito muito maior daquilo que ela faz. Porque se ela ficar focada somente naquilo que ela entrega, na caixinha, sim, ela, na hora que muda, as pessoas não querem mais caixinhas, não querem mais um cubo, elas querem uma bola. Se o cara não entender que o objetivo dele é entregar, por exemplo, o propósito dele é entregar as melhores figuras geométricas para aprendizado e não vender cubo, ser específico, né? Ser específico no cubo, ele morre, essa empresa morre. Agora, assim, aquela velha história do empreendedorismo, se a vida te mandou limão, faça uma limonada. Sim. É tipo isso, sabe? Mas eu penso que as empresas têm que se preparar. Eu acho que uma das coisas que está mais em alta são as empresas olharem para si mesmas e começarem a desenvolver a sua própria cultura. A sua própria cultura, uma cultura embasada em valores reais, assim, valores reais como justiça, fraternidade, igualdade, liberdade. No caso que você está falando, esses valores, no caso da empresa séria, que o valor não está só no banner dela, esses valores são de fato praticados. Quando o produto vai ser desenvolvido lá, esses valores entram, né, para poder produzir algo que esteja alinhado com toda essa questão. Total. Pode mandar uma pandemia, manda uma guerra. Essa empresa vai pegar e vai adaptar a sua linha para poder atender, sabe? E é por isso que as pessoas têm que prestar atenção um pouquinho nessas empresas, porque tem empresas que faziam, por exemplo, aqui agora na pandemia, a GE foi obrigada nos Estados Unidos a converter sua linha de produção de motores para fazer respirador. Foi obrigada. Ela tinha total know-how para fazer isso, mas ela foi obrigada. Porque quando numa situação dessa aí, a empresa tem que se colocar à disposição da população, né? Tem um propósito maior ali. É a razão social. É a razão social, justamente. Então, você tem tecnologia, mas eu não vou interferir, não vou continuar fabricando carro. Mas peraí, o que você está fazendo aí? Onde estão os seus consumidores, né? Cadê? Que compromisso você está tendo? Quer dizer, compromisso até mostra uma certa irresponsabilidade, né? Por assim dizer. Total. Empresa... As pessoas esqueceram por que as empresas existem. As pessoas esqueceram o porquê que a gente cria essas abstrações virtuais, que eu falo que a empresa é uma abstração virtual. Ela é uma abstração virtual, é uma redundância até, mas é uma abstração. Se for parar para pensar, porque é um grupo de pessoas que se reúne com o seu intelecto e com meios de produção para poder entregar alguma coisa para a própria sociedade. Sim. Então, se a gente... parte da sociedade e retorna para ela, né? Retorna para ela. O empreendedor está na sociedade e o cliente também. Sim. Só que o que acontece? As pessoas, o poder que isso gera, ele gera recursos financeiros, porque esse formato de coisa ele foi criado dentro do sistema capitalista. Sim. Só que se a gente tirasse o capitalismo e levasse em consideração uma situação onde você existiria uma economia não baseada no dinheiro, mas baseada em recursos, as empresas seriam órgãos totalmente criados para a manutenção da vida. Então não existe estatal. Ela não é empresa, ela é um serviço. Serviço. As pessoas não iam falar que trabalha, as pessoas só prestam serviço. Eu trabalho, por exemplo, mexendo com a parte de água da cidade, tratamento de água da cidade. Eu senti orgulho daquilo que ela trabalhar para que a água tenha a melhor qualidade, chegue em todo lugar. O valor social dela é muito grande. Garantir a boa existência, né? A vida das pessoas.
E assim por diante. Então, um monte de coisa que a gente vê hoje na sociedade nossa não existiria. Não existiria. Quando a gente fala de coisas hoje que são estatais e coisas que são privadas, nós estamos olhando para um cenário onde que existe uma distorção muito grande, porque tudo era para ser do povo. Tudo era para ser do povo, porque tudo que é feito aqui é para todo mundo. É uma questão de, se for pensar de uma forma mais ampla, é uma questão de humana, né? As capacidades humanas, né, sendo aplicadas ali, então quer dizer, tem que ser em prol da condição de humanidade. Sim. Então, senão, pensando dessa forma, algumas pessoas que estão ali trabalhando e exercendo esse potencial na produção tecnológica e participando desse modo de vida seriam as humanizadas. Outras pessoas que estão aquém, né, desse modo de vida e que chegam atrasadas são meio que desumanizáveis. Nesse sentido. Sim, completamente. E esse é um grande problema, sabe? O pessoal fala muito o seguinte: se a gente puder fazer uma reflexão muito grande, a gente vê que todas essas disputas, todas essas coisas que a gente faz, essas distorções que a gente tem do que seria a real empresa, que é essa prestação de serviço, servir, né? A gente está servindo uns aos outros. A gente gera o oposto do servir, que é o trabalho. Mas peraí, Márcio, como assim o oposto do servir é o trabalho? Porque trabalho é um instrumento, vem de tripalho, que era um instrumento de tortura. Sim. E era um instrumento de tortura. Então as pessoas, quando você olha na ótica que você está servindo a uma sociedade, você está fazendo aquilo por amor à própria sociedade e à própria vida e às relações. Agora, quando você olha em cima do trabalho, você está fazendo aquilo para poder, você tem um acordar, um trabalhar, dormir, para poder manter outras relações que não o próprio fruto do seu trabalho. Seria mesmo já que está trabalhando a questão do tempo, uma alienação temporal, né? Uma alienação você temporal. coloca do tempo, é um tempo fora do tempo. Sim. Né? Que você trabalha, é um ciclo ali que tem um outro propósito, uma outra coisa, não tem a ver necessariamente com a sua vida, com a sua essência, né? Vamos chamar de essência, com a sua existência e potencial de ser algo. Sim. Você está ali, está participando de um outro ciclo, de uma outra coisa que também não está somando em nada com a vida de outras pessoas, com a sociedade. Né? É uma relação fria, né? Um negócio mecanizado, fica uma rotina mecânica. É uma relação não virtuosa. Justamente, vamos dizer assim. Não virtuosa, mas ela é necessária de alguma forma, né? Porque todo o ambiente foi formado para isso, né? Sim. Só que daí vem as revoluções, caso você for pisar fora propor um novo tipo de valor para o trabalho, você esbarra com várias questões. Muitas questões, né? E aí é que eu acho que é o ponto, que eu acho que as pessoas estão cada vez mais despertando para isso, que é o seguinte: se você está trabalhando numa empresa que o valor que ela entrega para a sociedade é baixo, por que você está trabalhando nessa empresa? Por que você está entregando não só o seu tempo de vida ali trabalhando por alguma coisa, que você está trabalhando somente por um salário? Por que você está fazendo isso? Não, porque eu tenho que minhas contas pagadas, mas beleza. Mas aonde que você gasta o seu dinheiro? Você gasta com esses mesmos tipos de empresa? Porque se a pessoa pega esse dinheiro e continua gastando, comprando de empresas ruins, não fomentando outras coisas que ela acredita, ela vai perpetuando esse ciclo. E agora que eu acho que está acontecendo um despertar, que as pessoas ficaram mais em casa, muitas começaram a plantar, começaram a desenvolver os próprios hábitos em casa, de buscar voltar às origens. Até essa ideia que o ócio é tido como tem uma perspectiva pejorativa, mas não é, né? O ócio vem de ócio de tempo para pensar, né? Sim. Então esse tempo esse intervalo, vamos dizer assim, na parte boa, né? Claro que tem a parte ruim também, que você está indo em casa trabalhando também, você meio que fica à mercê. Se você estiver exercendo esse tipo de trabalho, não é o trabalho de realização, é o trabalho da mecânica. Sim. Então você não sai da condição de trabalhador, porque tem o tempo do trabalho, você se deslocava e ia para a empresa, lá você trabalhava, agora esse tempo não existe mais, agora a empresa e a casa, que é o outro ambiente onde você relaxava e se repunha as energias, agora é tudo no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então assim, a pessoa tem que dar ela tem que dar vazão para algumas outras coisas. Sim, que começa a gritar, né? Justamente. Então, assim, é tensionado isso, né? Sim.
Então por isso que eu falo com você assim, que coisas que vão ser aceleradas com essa pandemia toda a questão de artesanato, que as pessoas, porque assim, já não cabe mais a gente ficar comprando coisas padronizadas. Se tem seres humanos que se expressam através da arte. Não, tivemos até a produção das máscaras. Das máscaras. Muitas máscaras artesanais e tudo mais. Então, essa aqui minha mesmo aqui é da Fazenda Esperança. Olha que interessante. É da Fazenda Esperança. O pessoal faz para poder ajudar a Fazenda Esperança. Sim. E eu acho que foi mais rápido que a indústria até. Outro dia eu vi o Muito pessoal mais. falando que agora tá encostando adereços para máscaras e tal, joias, né, alta classe. Não, eu lembro de tem máscara de empresas... grife no horizonte aí e tal. Pra você ver como é que é o nível da coisa. Assim, logo no começo da pandemia teve uma marca de roupa famosa aí que lançou uma máscara que custava R$160 só porque tinha a marca dela. Justamente. Ah, meu amigo, isso tá de sacanagem, né? Foi extremamente criticada. Então, assim, essas críticas já me mostram um caminho aí que as pessoas estão começando a acordar. E ver que tem um monte de coisas que não faz sentido. Mas o que eu acho que é mais legal disso tudo, e aí voltando até no cerne da sua pergunta, para que essas coisas, para que a gente consiga fazer essa transição, que eu acredito que é uma grande transição que nós estamos vivendo. Acredito que é o novo normal, né? Fica essa coisa do... eu não gosto muito do novo normal, não. Eu acho que é meio estranho. Eu também acho meio estranho. Esse dia me perguntaram assim, falaram assim... Eu acho que ele não dá conta, na verdade. Ele não dá conta. Eu falo que não tem normal aqui, não tem nada de normal, tá tudo anormal, já tem muito tempo, né? Se a gente chegar em alguma coisa que a gente possa chamar de normal, eu acho que a gente conseguiu vencer muita coisa. Mas eu digo assim, as pessoas precisam de prestar mais atenção que tudo se baseia nas relações. E nós temos a possibilidade de nos relacionar não só com as pessoas, mas com a natureza como um todo, com a comida que a gente come, com a roupa que a gente veste, com todos os serviços que nós consumimos, de forma harmônica ou não. Então, assim, o que eu quero dizer com uma forma harmônica? É só pensar na sustentabilidade. Se você compra uma camisa que é feita numa fábrica, na China, por trabalhadores que ganham $2 por dia, não sei o que, tem toda uma energia ali que envolve essa produção, que mesmo que ela chegue para ser barato, o custo dela é muito alto. Sim. O que aquilo perpetua é muito alto. E você vai olhar quais são os valores dessa empresa. O que essa empresa faz? Como é que é? As pessoas precisam de entender e começar a buscar e falar assim, eu quero entender essa empresa aí, porque eu faço parte dela. Sim, você está só fim da cadeia, né? Exato. É a finalidade. Sim. No caso, então, é correto afirmar que nós estamos num tempo em que o valor passa a ser considerado. O valor passa a ser considerado. Quer dizer, o valor no sentido de identidade mesmo, né? Porque a pessoa que vai consumir algo, não é só a frieza do produto que vai lhe servir. Não. Ele tem que ter algo mais que a pessoa se identifique com ele. A pessoa tem que se entender o seguinte, ela não é o fim da cadeia, ela é a cadeia. Ela é a cadeia, ela é funcionário, ela é consumidora. Claro. Então ela é a cadeia, né? Não necessariamente, às vezes é pelo mesmo produto, né? Mas é pelo mesmo produto. A pessoa produz, trabalha com aquilo, produz aquilo e consome o próprio produto. Sim, e eu penso o seguinte, essas relações virtuosas ou harmônicas, elas têm a ver com os ciclos que aquele produto ou aquele serviço tem, que ele gera. Como, por exemplo, tem um supermercado nos Estados Unidos que eu acho muito legal, que é o Whole Foods. Ele foi até comprado pela Amazon. A Amazon, né? É danada, né? É outra também, né? Que eu não sei se sabe como é que ela está na pandemia, sei lá. É a empresa mais valiosa do mundo. Não tem... É como você disse, não tem tempo ruim. Para quem está na... Para quem entendeu... Para quem entendeu... E assim, as pessoas criticam muito os grandes empreendedores e tudo mais, mas escuta o Jeff Bezos falando. O cara falando, o cara que criou a Amazon do zero na garagem da casa dele. Pede para poder falar. É fantástico. Escuta um vídeo do cara e vê a visão do cara em relação às coisas. É muito interessante. E a Amazon cresceu absurdamente, né, durante a pandemia. E uma das coisas que eles fizeram, não na pandemia, um pouco antes, eles compraram esse supermercado, saíram desse supermercado chamado Whole Foods, que tem uma política muito interessante. Eles só vendem coisas naturais, né? E todos os funcionários do supermercado, eles não podem morar mais de 2 km da loja que eles trabalham.
para evitar que eles tenham que pegar transporte e tal, para eles terem uma qualidade maior de vida. Todos os produtos que são vendidos naquela unidade têm que ser produzidos até 20 quilômetros de onde ele está. Então a produção, a venda desses produtos, ela é muito regionalizada. Então é como se você tivesse um grande mercadão ali disponível para as pessoas. Então eu vejo que empreendimentos com essa característica, eles são muito, eu não conheço a fundo tanto o Rofão, pode ser que tenha lá alguém que esteja escutando aí, viu lá um XPTO da vida lá, mas os caras, então não sei, mas assim, isso eu acho muito legal. Esses dois fatos que eu falei, você considera a distância que o funcionário mora e considera também a produção localizada. Isso é muito bacana. E pensando em cima disso, com essas possibilidades de negócios virtuosos e tudo mais, a gente começa a entender que nós é que temos o poder de criar a sociedade, não precisa de político não. Porque nós somos o polis. Sim. E aí, a questão qual seria o ideal disso tudo? Se a gente não está considerando, vamos pegar, ninguém nunca falou isso, tá? Então, aliás, eu nunca escutei ninguém falando isso. O neoliberalismo que eles falam, essa coisa maluca e retardada que todo mundo fala sobre isso ultimamente, o ideal para uma sociedade neoliberalista era que todos fôssemos empreendedores. Todos fôssemos sempre PJ. É o empreendedor de si mesmo, né? Exato. É a gestão da vida como se todo mundo fosse empreendedor desse jeito, eu acho que a gente... Aí eu queria ver se a gente ia falar assim, não, a gente precisa de governo, não precisa. O nosso atuar nesse mundo é uma atuação onde servir é a única função. Você só tem essa função. É claro que nós estamos trabalhando aqui com uma condição ideal de... Uma utopia gigantesca. Total. Porque uma utopia gigantesca, mas se você for parar no cerne da coisa, é bom, eu gosto de olhar as utopias assim para poder falar assim, nossa, já pensou um lugar onde todo mundo servia todo mundo? Pô, seria legal, né? Eu gostaria de viver num lugar assim. Gostaria de viver num lugar assim. Todo mundo. Porque eu tive a oportunidade de jantar com o Domênico de Masi uns 2, 3 anos atrás, e uma das coisas que a gente perguntava para ele mas e aí? E se a gente não tiver nada para fazer? Todo mundo está servindo todo mundo, você é servido. E cada vez mais a gente vê o tanto que nós somos muito capazes de criar sistemas que facilitem a nossa vida. Sem dúvida. Nós somos muito bons nisso, cara. Nós criamos... É a base da ciência, né? A base da ciência é essa. A base da ciência. Você tem como facilitar a nossa vida. Pra quê? Não, pra quê? Mas o que as pessoas vão fazer se a gente entregar para elas uma vida onde elas vão ter que mexer um ar para poder ter comida, roupa e tal? Elas vão pensar. Nós vamos estar pensando, levando a sociedade para o próximo estágio, pensando nas estrelas. Vamos ver como é que a gente coloniza essa porra toda, porque a gente já viu que o universo é muito grande, é muito vasto, existem vários outros planetas que são possivelmente habitáveis. Aqui mesmo no próprio sistema solar a gente tem a possibilidade de mudar a atmosfera dos planetas. Já pensou que a gente poderia ser jardineiros espaciais? Eu gosto muito dessa ideia. Não, é uma ideia interessante, mas pensando nessa coisa da gente, de uma sociedade humana que o horizonte dela sempre é servir ao outro, sempre é a preservação dela como espécie e tudo mais. Quer dizer, pode-se chegar a isso sim, nesse ambiente, né? Porque a gente sempre, quando vê tratar de questão de alienígenas, né, quando vê a descrição, sempre eles são iguais, né? Todos eles são iguaizinhos, né? E a preocupação, eles se veem como uma espécie, né? Como ser vivo, né? Eles estão sempre juntos e são seres. Fantástico isso que você falou. E eu vou contar para você de um grupo de alienígenas que nós temos aqui na Terra que faz muito assim, são as abelhas. As abelhas, elas têm a mesma carga genética, Então todas as abelhas são clones, exatamente o mesmo DNA. São uma colmeia, né? Sim. Aquela colmeia, todas têm o mesmo DNA. Descendo da rainha, né? Elas vêm tem uma rainha e todas descendem. Elas têm o mesmo DNA da rainha. Sim. O que difere a função de uma abelha dentro de uma colmeia é a alimentação. Isso. Então, para se fazer a larva que faz uma operária e a larva que faz uma abelha é igual.
Só que a larva que faz a abelha fica numa realeira, então ela se alimenta de geleia real, que é o alimento mais completo produzido pela natureza. As outras se alimentam de mel. E aí você tem toda a sociedade. Só que elas são vários indivíduos, só que elas não funcionam como indivíduos. Sim. Elas funcionam como um único ser, que tem vários olhos, várias asas. Seria um organismo fragmentado, né? É um organismo fragmentado. Né? Todo Sim. fragmentado. E, ao meu ver, o ser humano também é assim. Ele só perdeu essa conexão. Em condições ideais, né? Em condições ideais. Porque, de temperatura e pressão. Claro. Exatamente E a pandemia está botando todo mundo nessa condição. Se a gente não dá a mão, ferrou. É que a abelha não angustia, né? Ela é abelha, ela é completamente dominada pelo seu DNA. A programação dela, ela não tem liberdade para pensar e se. É esse e se. E também não sabe que é finita, né? Então, quer dizer, se você pensar os homens aqui, você tem no horizonte que vai dar errado. Né? O tempo nosso tempo de existência é finito. Então, quer dizer, o temperamento do indivíduo, conforme a constituição dele e a sua existência, vai influenciar nas suas decisões para lidar com esse fato da finitude. Então, alguns podem querer meter o pé na jaca, falar, já que vai acabar tudo, então eu vou dar vazão aos meus impulsos aqui, né? E não importa a próxima geração, né? Não interessa. Outros mais conscientes podem dizer, não, já que eu vou fazer o melhor que eu puder aqui, a gente enfrenta até com o mito do herói, né? Para deixar uma herança, ser lembrado na glória da virtude, né? Então, vou ter uma vida virtuosa para que possa progredir a humanidade, né? E eu e o meu nome nela. Sim. Você acha que, no caso, é claro que uma situação de crise coloca todo mundo mais ou menos em pé de igualdade, mas que crise seria essa para produzir uma sociedade dessas, sabe? Pensando no tempo que servir ao outro é que é o grande barato da existência. Sim. Eu vejo o seguinte, é muito interessante essa colocação que você fez também, porque eu acredito que a tecnologia por si só, ela não consegue dar as respostas que a gente está querendo, mas ela é extremamente importante para. Sim. Ela é extremamente importante para. Por exemplo, o McDonald's alimenta 1% do mundo todos os dias com hambúrguer. Né? Não estou dizendo que ele está dando um hambúrguer, não. É venda. E nem a finalidade é essa. Nem a finalidade. Mas ele alimenta 1% do mundo todos os dias. Como que o McDonald's, que não é uma empresa que vende hambúrguer, você sabe que o negócio do McDonald's não é vender hambúrguer, é imobiliário. Outro dia eu vi uma... Eles são imobiliários. Mas ele é a maior imobiliária do mundo. Igual aquelas Bahia Banco, né? Exato. Igual assim, acho que a segunda maior imobiliária do mundo, a maior é a Igreja Católica, né? Que é dona dos melhores terrenos do mundo inteiro, né? Claro. Mas eu digo assim, o McDonald's também é um negócio gigantesco. E o grande core dele é a logística. O McDonald's, assim, para mim, é um dos grandes exemplos de logística que ele consegue fazer. A gestão do tempo, né? Gestão do tempo. Logística é o cara saber como que ele vai gerir esses recursos no tempo para que ele tenha lá o just in time da Toyota. A coisa certa no momento... Na hora certa. Então, assim, eles são muito bons nisso. Eles alimentam uma cadeia global de restaurantes para poder fazer esse treco funcionar, né? Ou seja, o que eu quero dizer, existe um sistema de logística de nível global que foi criado pelo intelecto humano. Sim. Hoje ele está a serviço de um pequeno grupo de pessoas que utiliza desse sistema para poder ganhar dinheiro e acumular capital. Sim. Mas esse sistema foi desenvolvido por nós. Certo. Beleza. Só que no caso, a virtude dele é que é outra. No caso, tipo, a nossa condição, essa lógica pode ser aplicada com uma virtude, com um valor social. Total. Que extrapola a questão de finança, né? Ótimo, esse exemplo é bom porque é o seguinte, imagina que um dos grandes problemas da humanidade, que as coisas chegam caras e tudo mais, é a logística. Sim. E se a gente pegasse esse sistema e entregasse na mão de uma outra galera que estaria, por exemplo, fazendo a gestão de alimentos naturais? Por exemplo, eu criei uma empresa para poder fazer eu planto lá na minha casa.
quantas plantinhas lá. Eu quero fazer esse negócio chegar em outras cidades. Através do mesmo sistema logístico que hoje serve ao McDonald's, eu consigo que o Oropronovis, que eu realmente planto lá em casa, que lá na China eles não conhecem Oropronovis, eu quero que o Oropronovis chegue lá. Lá de casa eu vendo Oropronovis para eles. Eu confio nesse sistema para poder entregar. Então nós temos essa capacidade de tecnologia, da informação, da computação, da comunicação, vamos dizer assim, né? Só que esse TIC, que todo mundo fala, TIC, ele não funciona sem o TAC. Nós não vamos avançar nesse tempo aí, o TIC sem o TAC. E o TAC, para mim, é a tecnologia do amor e da cooperação. Se as pessoas não começarem a entender um pouco mais, começar a viver um pouco mais de forma mais amorosa e começarem a cooperar uns com os outros, nós não avançamos no tempo. O tique não faz o taco, o relógio não anda. Aí nós ficamos nesse imenso loop de que parece que só troca político de político e fica tudo a mesma merda e a gente cresce. Eu cresci ouvindo que o Brasil é o país do futuro. Não, é o futuro, justamente. O Brasil é o país do futuro e eu hoje sou o presente. Então, se a gente for pensar aqui no caso de uma revolução, né? O ideal está no horizonte, né? No mundo, na esfera cósmica onde a revolução acontece. Só que é uma esfera, então o horizonte sempre vai escapar. Só que nesse movimento, nesse tempo, muita coisa vai melhorando, né, por assim completamente. dizer, né? Então isso aí talvez até a gente pode até estava pensando no tempo como fator de esperança. Você acha que a gente pode interpretar o tempo assim, no sentido de vai melhorar? Assim, sempre o tempo que é o grande depurador, é ele que cadencia as coisas, e a gestão dele seria uma gestão dessa depuração para um determinado fim, no caso, esse fim virtuoso, se essa lógica for aplicada com finalidades de virtude, né? Vamos dizer assim. Bom, eu não vou poder fugir das minhas origens científicas, né, da época que eu estudava academicamente, assim, na academia. E uma das coisas que eu aprendi em física é da questão do tempo ser relativo. E entender essa questão do tempo ser relativo, ela é uma coisa muito esquisita, porque dá a ideia na sociedade que a gente tem de ser uma coisa muito linear. O meu jeito de entender o tempo é como se você pegasse um disco de vinil, né? Para quem não conhece um disco de vinil, não tem acesso a um disco de vinil, pode ser um CD. O tio vai ensinar para você. O tio vai ensinar. No pior dos casos, você pode pegar um Blu-ray lá na locadora lá. Mas assim, o funcionamento mudou, a tecnologia, mas o funcionamento, a lógica do negócio é a mesma. Vamos pegar o disco de vinil, que é o caso mais simples. Quando a agulha toca a superfície do vinil, ele tem uma série de ranhuras, né? E naquele ponto onde ele está tocando, um som é produzido e amplificado, né? Ele foi gravado dessa forma, né? Arranhando o discozinho assim, e depois o atrito. Quando a agulha passa em cima desses atritos, desses ranhuras que foram criadas, ele reproduz um som que foi gravado, né? Analogicamente falando. Claro. E o disco ele tem as faixas, né? As músicas, até chegar no mais central dele, que é as faixas mais central até chegar no final do disco, quando ele acaba. Isso. O meu entendimento de tempo, ele é o seguinte: como que as pessoas costumam observar o tempo normalmente? Elas olham a vida como sendo uma sequência de buraquinhos que a agulha está pegando. Então, se hoje eu estou aqui na faixa 1 do meu disco, eu vou ouvindo as notas. E aí quando eu olho para trás e falo, nossa, olha o que já passou. Sim. Só que o tempo, segundo a visão física da coisa, ele não é você olhar uma nota atrás da outra. É você olhar o disco inteiro. Então você olha o disco inteiro. Então, e aí eu trago um pouco também da minha visão um pouco mais espiritualista, que faz parte da minha visão de mundo, universalista. Sim. Quando a gente olha o disco como um todo, e dizer o seguinte, que essa faixa 1 aqui, onde nós estamos hoje, vivenciando nesse momento agora, presente, é a única coisa que existe. Nesse momento a única coisa que existe é isso. Só que existe uma utopia. A utopia são os nossos saltos evolutivos, que são essa coisa que a gente enxerga lá na frente,
e que é necessário que a gente tenha cada vez mais, desde criança, a ideia daquilo que é possível se ser como seres humanos. Porque hoje em dia o que é praticado, o que é ensinado é um outro tipo de ser, são outro tipo de seres, são os teres humanos, os fazeres humanos, os estares humanos, mas nada de seres humanos. Os seres humanos estão em extinção. Eu acho até que nessa pandemia eles estão entrando mais em reprodução, aí vai ter uns seres humaninhos mais legais aí chegando. Mas nós temos outros tipos de seres aqui habitando o treco aqui que está em aberto, né? Que está em aberto. Mas que assim, que longe daquela visão, aquela visão primordial assim de um ser humano de outro nível, um ser humano que o último grau de entrega dele é serviço, que só para servir, só tem serviço, só tem amor. E pensando nessa visão universalista do tempo, quando a gente enxerga então que nós não somos a faixa que está acontecendo, que nós somos o disco, já dá para você ter uma ideia seguinte: você sabe, nós somos o compositor dessa grande obra, nós somos esse compositor. Se nós somos o compositor dessa obra, quando eu olhar para frente, eu tenho que ter certeza do seguinte, que aquele ser que eu almejo ser, aquele ser que entendeu o que são esses valores, a complexidade de integrar esses valores de fraternidade, justiça, amor, liberdade, que na sua essência, que a gente já sabe que são grandes homens lá atrás vieram e falaram, isso aqui é... Então assim, eu falo assim, eu vou viver a minha vida para ser um ser humano mais fraterno. Não tem religião, eu quero ser mais fraterno. Cara, se você olha lá na frente, enxerga quais foram os seres humanos que pisaram aqui na Terra, que tiveram o maior comportamento fraterno. E esse ser, a partir do momento que você observou esse ser, ele existe no seu disco. Ele é a última faixa do seu disco. E aí, como o tempo, nessa visão meio maluca que eu estou trazendo aqui, ele é o disco inteiro, você já é aquele ser em potencial neste momento. Então você caminha para. A única coisa que você tem que deixar passar é as faixas. Elas vão acontecer naturalmente, só que agora elas têm um norte. Você já tem uma composição que está sendo feita lá na frente. É quando Einstein diz que o tempo é relativo, ele está falando em relação a isso. Se você, enfim, tem várias formas de demonstrar isso, mas basicamente nós ainda não entendemos que o universo ele é muito mais simples de se entender do que a gente imagina. Muito mais simples assim, tipo, nós já temos conhecimento aqui na Terra criado sei lá quantos mil anos que explicam tudo isso. Só que por conta dessa percepção de tempo, que não é a percepção virtuosa, né, que é esse tempo do desenvolvimento, essa coisa toda, que tem uma finalidade que é o fim da produção, o lucro, do lucro. Porque esse tipo de relógio, se eu não me engano, o primeiro relógio criado, acho que foi René Descartes que criou o primeiro relógio, e ele tinha uma visão extremamente mecanicista do universo. Sim. Extremamente mecânica do universo, que era possível se medir, não sei o que, era um imenso relógio gigante, ele ainda existe ainda. Só que com a evolução da física a gente foi vendo que não é bem por aí não. Não é bem assim, né? Não é bem por aí. E agora está vindo uma nova geração de físicos que são extremamente espiritualistas, porque chegou numa barreira aonde que não vai. Sem o cara começar a pensar um pouco além do que a própria ciência normal consegue. Você, na sua fala, a gente pode perceber mesmo que a questão da ciência, né, que vem montada, quer dizer, na verdade é uma relação dela com o capitalismo, com a tecnologia e a cultura. Sim. Então, se existe essa proposta está vindo assim, tipo, ser levado em consideração, isso aí está sendo considerado como valor, essa visão de mundo, logo isso vai influenciar a cultura, né, e um novo tipo de consumidor. Já está influenciando. Já está influenciando assim absurdamente. A gente está tendo taxa de aumento de veganos absurda, pipocando de negócios holísticos, de curas holísticas e tudo mais, que trabalham com coisas assim que os próprios terapeutas não conseguem explicar muito bem o que é, mas a pessoa vai lá e tem um benefício gigantesco. Então está acontecendo uma transformação muito brusca, muita coisa está acontecendo e é natural.
Porque muita gente lá atrás, quando eu olho para os hippies, por exemplo, eu vejo que eles vislumbravam, eles que plantaram a semente do que hoje a gente chama de sustentabilidade. Ninguém falava disso. Eles trouxeram essa sementinha lá atrás. Então a gente precisa de pensar dessa forma, aquela coisa. Pensando assim, hoje, quando os hippies do passado ali olham para cá, eles falam assim: a gente avançou muito, mas ainda está muito. Sim. Se a gente continuasse no ritmo onde nós estávamos, sem a existência deles, o mundo já teria acabado. O mundo já teria acabado. Isso eu tenho, assim, é nítido para mim, que a gente já teria rachado ele no meio, com guerras e tal. Se no caso, quer dizer, essas coisas estão presentes na cultura em grande medida enorme por conta do mercado. Sim. Então, se os empreendedores, né, porque muitas vezes são esses hippies de ontem, são Sim. os O próprio empreendedores. Steve Jobs era um super do hippie, Justamente. e foi chamado o Steve Jobs de hipster. Nossa senhora, ele até vira na cara. Um hippie, um hippão. E a Apple é a empresa mais valiosa do mundo hoje. Sim. Nós estamos falando de um espaço de 40 anos ali. Que quero isso, né? Você pode falar uma coisa meio maluca, não. Exato. Pode ser nesse instante, nesse tempo, pode ser meio maluca. Mas projetando para adiante, né? Sim. Essa coisa pode virar. E eu, assim, tem muita gente que critica muito ele, o Steve Jobs e tal, não sei o que, mas assim, eu sou um cara que eu admiro muito ele. Até que me provem ao contrário, eu admiro muito ele porque quando você escuta o cara falar, você vê que ele tinha um propósito muito claro de empoderar a humanidade de ferramentas para ela poder exercer a própria criatividade. Sim, é que eu já vi as críticas por conta dele como pessoa, né, do trabalho dele. Mas é que eu acho que ele tem um negócio do artista também, né? Porque Artista, a sua obra, excêntrico. então, as pessoas estão ali, então o cara, cara que vai pesar. Eu nunca vi ninguém dar pedra em cipreste, jogar pedra em cipreste. Ninguém joga pedra em cipreste. Não tem fruto. É verdade. Então, quem que vai ser apedrejado? E ele falava uma coisa que eu gosto muito, que ele falou: você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Porque a sinfonia da vida que está sendo executada nesse momento, que é onde nós estamos agora, esculpindo esse disco aqui. Nessa faixa. Nós estamos nessa faixa, mas nós podemos intencionar a próxima faixa. Só que nós estamos aqui, rolando. Só que a gente só vai conseguir ligar os pontos olhando para trás. Só olhando para trás. Ele dizia isso: você só consegue ligar os pontos olhando para trás. É uma visão até conservadora, fica até meio. Porque o cara é inovador, né? Mas é uma visão conservadora, no sentido de sempre tem um norte, como o que já aconteceu. Sim. E mantendo a. Sim. O Ford, Henry Ford falava um negócio assim também que me deixa bem assim. Eu falo, cara. Ele dizia o seguinte: se eu perguntar para as pessoas o que elas querem, elas vão me pedir cavalos mais rápidos. Elas não vão pedir um carro. Elas querem cavalo mais rápido. Sim. Então, assim, é uma visão que mostra o seguinte: às vezes, as pessoas como um todo, nós temos a capacidade de nos expressar enquanto artistas. Tudo que a gente faz é para poder alimentar a sociedade, e eu acho que o que existe de mais elevado de serviço é a arte. Tanto que o que se diz quando a coisa é depurada é o estado da arte, né? É o estado da arte. O estado da arte. O estado da arte é o artista que dedica sua vida no serviço de encantar, de trazer uma nova perspectiva de mundo. Ele se realiza na sua obra. Né? Ele se realiza não é na sua para obra. no fim, né? É ele e a sua obra se realizando. Sim, ele é o último estágio da coisa. É o suprassumo do que o ser humano consegue produzir enquanto fazeres humanos. Dedica sua vida a servir as pessoas através da arte. Só para concluir, com isso, alguns seres humanos chegam e na sua forma de se expressar, que não necessariamente é pintando quadro, pode ser fazendo uma empresa. Sim. O cara vai e projeta um negócio que ele coloca, e se ele perguntar para as pessoas o que elas querem, igual o Ford falava, que ele era um mecânico brilhante, ele irá falar assim: não, se eu perguntar para elas não conhecem o que eu conheço, elas não viveram o que eu vivi. Vai ser a partir de onde ela está, né? Exato. Que ela vai projetar os seus números. Né? O que nós temos aqui, cavalos, né? Que é o nosso meio de se deslocar aqui, né? O nosso modal de transporte é esse. Sim. É o cavalo. Então, o que você quer? Eu quero um cavalo mais rápido para eu poder agilizar o meu lado aqui. Sim. Só que a proposta falta um recurso de ventos para a pessoa.
para esse indivíduo que está Conhecimento. Tá engessado na questão cavalo, vislumbrar uma outra opção. Sim. Que vai favorecer ele e tal. E isso é muito interessante, só um exemplo que, com base nesse negócio do cavalo, na época que Ford criou o modelo T, que foi o primeiro automóvel, né? Londres era um grande depósito de cocô de cavalo. Londres era toda cagada. E é interessante isso porque começou-se a virar motivo de chamadas públicas mesmo para resolver o problema do cocô de cavalo, incentivando empreendedores empresas como... de uma maneira, tinha empresas, cara, projetando fraldas para cavalo. Olha. Tinha gente criando empresas de limpeza de rua. Tinha gente... E aí veio o Ford e trouxe o carro. 10 anos depois existia cocô de cavalo, não anos mais. Então, assim, cada um olha da perspectiva com o espectro que a mente dele alcança. E a mente da pessoa só alcança através da educação. Ela vai agregando esse olhar dela. Eu vejo, mas assim, que é fato, é que a pessoa pode adquirir o quanto conhecimento for. Se ela não tiver o ócio, esse momento de olhar, ela não consegue fazer o que é o suprassumo da informação. Porque quando você está lendo um livro, você está pegando informação. Sim. Só que o suprassumo da informação, ao meu ver, é a sabedoria. Que a sabedoria é o quê? Você pega a informação, coloca ela em prática, que é o que a gente chama de conhecimento. Sim. A sabedoria é você pegar o conhecimento e colocar ele em prática em prol do outro. É a aplicação virtuosa do saber. A aplicação virtuosa do saber, com o objetivo de servir. Quando você pegou isso e entregou para o outro, ali é o grau. Ali você se inicia como artista. É o estado da arte É o estado da arte. Entrega, né? É o estopim para você se expressar como arte. É o estopim para você pegar aquilo e ali vai naquele fluxo intenso. Você já deve ser um artista também. Quando você entra no fluxo, né? Sim, claro. É outro tempo, né? Você, quando o momento de criação é um tempo à parte. Você não está no tempo meio que para o artista, como se você está construindo uma obra, né? Você está aqui. Quando você começa a imaginar e a construir a sua obra, a sua percepção do tempo é diferente. Você está num momento de criação, é um tempo interno, uma criação sua naquele instante. É um instante diferente, né? Vamos pensar que o artista, ele sempre ele é atemporal. A sua obra é atemporal. Então, uma coisa, igual a realidade do Ford e todas as suas atividades, vamos estar aí o seu modo, coisa. Tanto que você citou ele aí. Sim. Ele já foi, tem muito tempo. Isso, justamente. Então, essas coisas sim, são atemporais. Só que hoje o que a gente faz? Nós pegamos alguma coisa como, por exemplo, o que o Ford fez e nós extrapolamos ela e nós criamos mecanismos para cada vez mais a gente estar oferecendo esse recurso para as pessoas. Porque na realidade, quando a gente fala hoje de empresas do século XXI, nós estamos falando de dar acesso. Então, assim, as empresas, quando a gente fala assim, tem que ser exponencial e tal, tem que ser escalável, startup e tal, nós estamos falando o seguinte: basicamente o resumo da coisa é dar acesso. Você não precisa de ter um carro, você precisa ter acesso a um carro. Sim. Você precisa ter a casa, tem que ter acesso a uma casa. No caso, o estado da arte do carro é o deslocamento, né? Ir de um ponto A ao ponto B, a função. A função. Você acha que eles estão voltados para serviços, para funções mesmo. Nós estamos voltados para a funcionalidade daquela coisa. Sim, você precisa necessariamente ter o seu automóvel. Não, você precisa ter acesso a um automóvel. Sim. Quando você precisa de um automóvel, você tem que ter acesso ao automóvel. Todos têm que ter acesso ao automóvel quando precisar. Na Suécia, se você tem um único aplicativo, você paga 50 euros por mês e ele integra todos os sistemas de ônibus, carro, patinete, imagina? Carro, patinete, ônibus, trem-bala, tudo no país. Você paga 50 euros por mês e tem acesso a tudo. Então você quer ir de um ponto A a um ponto B, você escolhe.
daqui para cá eu vou de patinete, daqui para cá eu vou de bicicleta, daqui para cá eu vou de carro, daqui para cá e faz um rolê com todos os transportes. São empresas independentes que um único aplicativo juntou todo mundo. Outro nível, nós não sabemos o que é, sabe? E aí eu falo que é possível a gente chegar numa coisa assim. Você acha que pode ser, vamos supor, né? Claro que não, mas eu vou provocar aqui. Claro. Que a situação da Suécia pode ser universalizada? Claro, eu não sou. Tem mundo para isso? Temos mundo para isso, cara. Na verdade é o seguinte, nós não temos mundo pro jeito que tá. Porque eles têm sim. É insustentável, né? Insustentável a forma como a gente lida hoje. Nós produzimos mais alimentos do que a humanidade precisa. Mas mesmo assim tem um monte de gente passando fome. Isso para mim é o pecado na Bíblia. Para mim é assim, na logística não faz sentido, né? Não faz sentido. Se a gente, então por isso eu volto. É desperdício de energia, desperdício de potencial, é um desperdício completo. Se a gente for analisar a cadeia. Por isso eu volto a dizer, os empreendimentos do século XXI, eles precisam de dar acesso às pessoas. Dar acesso a qualquer coisa não quer dizer que igual, por exemplo, na empresa, a gente tem o objetivo de dar acesso a informações que hoje são de privilégio, dar acesso a informações por um custo baixo, que hoje são de acesso a pessoas que estão num grau de escolaridade muito elevado e que nem na graduação às vezes elas veem aquilo, ou trazendo conhecimentos que são conhecimentos mais soft skills, que a gente chama, né? Habilidades um pouco mais pessoais, interpessoais, que tratam das relações humanas, das relações de trabalho, muito mais do que a técnica. Baixa complexidade. Não de baixa complexidade, elas são elas são habilidades mais humanas. Não técnicas, elas não são mais racionais, são mais emocionais. O norte é outro, né? É outro. Por exemplo, mesmo que você aprenda inteligência artificial, você aprende inteligência artificial com o objetivo de lidar com as relações. E não desenvolver uma inteligência artificial. Tipo, tem um outro valor ali, né? Não é a simples funcionalidade da coisa, né, para atingir a mecanicidade, né? Realmente esse mundo mecânico está meio que perdendo. Está perdendo. Espaço. As pessoas estão buscando outras coisas, né? Porque não dá para ser assim, desse jeito. As pessoas estão em outra vibe. Então, dentro da empresa, a proposta dela é dar acesso às pessoas a esse tipo de conhecimento. Pô, muito lindo, mas não quer dizer que é fácil. Não quer dizer que só por esse aspecto a gente vai conseguir. Primeiro porque isso vai contra o sistema. Totalmente contra. Tem uma resistência aí, né? Tem uma resistência. E de onde que brotaria, se não de pessoas que... O diferente. De quem que é brotar um negócio desse? Se para mim não funciona, o sistema não está funcionando para mim, só podia brotar de uma insatisfação minha. Claro, satisfeito. E as outras pessoas que têm acesso a esse tipo de informações não estão satisfeitos. Para ele o mundo funciona. Que é a minoria. É a minoria. Mas eles são os detentores, às vezes, Esse aqui é o ponto. Exato. Eu vi um negócio, lembrei agora. Tem aquele do Bauman, né? Tem Zygmunt Bauman. Cartas para o Mundo Líquido. Então, na modernidade líquida, ele cita o Ford e fala que uma coisa que o Ford disse, que é que a história não existe. Nós é que fazemos a história. Então, nós, assim, realmente, se a gente for a história como sendo uma interpretação temporal dos fatos, ele veio com uma proposta de gestão do tempo, o terrorismo, aquela coisa toda, de fragmentar o tempo. Então, reescreveu o modo de ser de vida da história, né? A perspectiva humana do tempo, dentro do aspecto econômico e de empreendedor, ele meio que revolucionou. Sim. Essa coisa. Depois tem esse negócio de citar o toyotismo e tal, essa história dos empreendimentos e da produção humana, né? Mas hoje a coisa está muito mais dinâmica e o tempo está mais complexo, de modo que são muitas coisas acontecendo num espaço de tempo muito curto e o tempo fica escasso. Você acha que o tempo é o grande valor dessa nossa geração, dessa nossa era de mundo, como é que é aquele termo do cyberespaço? Sim. Você acha que o tempo tem um valor agora? O que você vai falar assim? Eu acho que o grande valor do momento que nós estamos agora é a consciência. A consciência
A consciência é a consciência de entender que o tempo é uma mera abstração da própria consciência. É uma abstração. Porque a consciência é entender o disco. E o tempo é entender a música. Sabe? Entender a música que está acontecendo agora. Você vê que ela faz parte de um grande disco. Uma obra que é muito maior. Quando você pega o disco, um álbum do artista que você mais gosta, a obra como um todo é muito maior do que uma música. Sim. Porque ela carrega uma série de sentimentos, ela carrega uma série de... a criatividade. Ela realmente... Então, e é o ouvido que ouve também, né? Ela tem é o que traz a você... Que, tipo, pensando na música como sendo um produto, você tem que se identificar com aquilo, né? Tem que ter algum valor, além da simples mecânica da música, porque às vezes fala música boa e música ruim. Não é bem assim, é o ouvido, né? É o sentir. É o sentir. É a ressonância. É a ressonância. A ressonância. E quando você fala de ressonância, a gente fala de quê? De frequência. E quando a gente fala de frequência, a gente fala do inverso do tempo. Que um hertz, que é a unidade de frequência, é um sobre um período em si, né? Que seria de um segundo. Assim. Você tem uma batida em um segundo. Você tem um hertz, uma frequência. Pode ser um pulso em um segundo. Um hertz. É o inverso do tempo. Então a frequência que você atinge é muito mais importante que o tempo que você gasta. Então, se a gente for entender a questão da frequência como sendo o valor do produto nos novos entendimentos, é mais importante então saber a entrega, no caso, qual a sensação, qual o afeto que você vai estar entregando para o seu consumidor. Porque o afeto agora importa, não é só a mecânica do funcionou, vou comprar e tal. Então tem um outro valor envolvido, que é que eu acredito que assim, você só consegue perceber com a consciência. Você só consegue olhar para esse negócio através de um olhar generalista. Olhar para esse negócio e falar assim, cara, isso aqui é muito mais. Você olha para o disco assim e você fala, isso aqui é muito mais do que eu... Você acha que em algum medida o marketing percebeu isso? O marketing sempre chega, há quem diga que o marketing chega antes da sociologia. Ele sabe o que é a sociedade, para onde vai a sociedade, e o sociólogo vem só mapeando e dizendo o que está acontecendo. E o marketing já sabe o que vai acontecer, por isso que ele prevê e dá o que o indivíduo vai Eu acho assim, vou falar um pouquinho do que eu penso essa questão do marketing, é o seguinte, eles são sociólogos também. Só que, diferente dos sociólogos que estão olhando para trás, eles estão olhando para frente. Sim. Eles já entenderam como funciona e eles manipulam a coisa. Tanto que o termo propaganda, ele só é usado no Brasil. O resto dos outros países, quando a gente fala de propaganda, estão falando de alguma coisa em prol de regimes fascistas. Sim. Ou coisa desse sentido. Porque tem o grande, né, lá do nazismo, que falou uma mentira repetida muitas vezes. Vira uma verdade. Verdade. Sim, o cerne da propaganda. Só que existe um negócio da publicidade. Sim. Publicidade é tornar-se público a todos. Né? Então eu vejo o seguinte... tipo, considera a pessoa, né? Exato. A propaganda propaga. Sim, o comportamento, a cultura e tudo mais, ele tudo tem a ver com a consciência. Sim, tudo tem a ver com a consciência. Então, eu acredito que assim, o grande valor agora nosso sempre foi e sempre será a consciência. E eu acredito que o despertar dessa consciência, ele se dá através da vivência, da conexão com a natureza, que eu acho que ela é a grande professora. A natureza é a grande professora. Tudo que a gente chama de um marqueteiro, ele é marketing porque ele é um cara que entende do mercado. Então vamos olhar uma coisa que é muito maior do que o mercado. Que o mercado é uma artificialização da natureza. Se você for olhar a natureza, como que ela trabalha com os fluxos de ir e vir, o que prospera, o que porque não. A natureza atende uma necessidade dos seres ali, né? Dos seres. O bioma está para atender a natureza, o mercado veio, o mercado está artificial. Sim. Artificializar a natureza, a gente chama de artificialização da natureza é o mercado. Já que o marqueteiro é o cara que analisa o mercado e dita as tendências, nós temos, quando a gente olha a natureza, nós temos que olhar quem são essas pessoas que também tem essa tendência, que consegue ter um entendimento da natureza para saber para onde que a gente pode guiar essa nossa sociedade. Assim. Por isso que eu tenho bastante confiança, porque esse entendimento ele é dado a todos nós, a todo instante. Mas no caso vamos supor, voltando à questão da atividade virtuosa e da atividade... o marketing virtuoso agiria assim, né? Só que como o marketing está... A nossa lógica, né? Que é a lógica burguesa e de produção capitalista, o marketing também traz a virtude como produto.
Total, ela vende tudo. Ela vende tudo, né? Você vê como que é. É um mecanismo precioso que pode ser, né, utilizado. Que só mostra nosso potencial humano. A gente pode de fato chegar numa dada condição melhor, realmente, né, em potencial, só que nós estamos atrelados a essa ideia de tempo linear, essa ideia da produção, essa ideia quer dizer, a rotina dita quem é o indivíduo. Você pergunta quem você é, a pessoa fala o que ela faz, né? Fala a sua profissão, quem é você, eu sou professor. É como se fossem engrenagens dentro de um grande relógio. Justamente. E aí assim, né? Não é então, isso. olha o Descartes aí, né? É Descartes. Isso aí tende a... Você acha que isso aí tá ruindo, assim? Você acha que Tá ruindo. As pessoas estão os novos acordando. modelos de negócio já estão considerando outras coisas além, assim? Sim, só que assim, o que a gente tem hoje em alta são os negócios que a gente chama de... Existem vários acessos, vários graus de economia cooperativa ou economia compartilhada. Sim. Nós estamos no grau da economia onde que nós compartilhamos. O primeiro grau é quando a gente compartilha, vamos ver se eu lembro, tá? Porque esse é um negócio meio... no primeiro grau, nós compartilhamos coisas grandes. Então, por exemplo, empresas como o Airbnb, o Uber, são empresas onde a gente compartilha bens grandes. O segundo estágio é quando a gente está compartilhando bens menores. Por exemplo, quantas vezes você usa uma panela de pressão na sua casa por semana? Uma vez. Panelão de 10 litros ali, é feijão para dar com pau, né? Sim. Como se diz aqui em Santa Rita. Então, é um recurso que pode ser compartilhado. Eu posso ter uma panela de pressão que atende 5 famílias. E ela não vai ficar ruim por causa disso. Ela dura muito tempo. Então, você tem aplicativos para isso. Aqui no Brasil, nem tanto, porque a legislação permite. Mas olha como que seria legal. Porque as pessoas esquecem que elas não compram uma panela de pressão. Elas compram feijão cozido. Sim. Você não compra uma furadeira, você compra um buraco na parede. Sim. Aí, se você tem um recurso que é compartilhado para as pessoas, fica muito mais inteligente. É claro que tem que ter um ambiente, né, para essas coisas fluírem. Não, sim. São os sistemas, né? São as empresas. Mas isso já acontece. Isso acontece em outros países. Eu vi até um negócio foi numa dessas mesmo que a gente teve lá na Dávila, mostrando. Tinha um esquema da comida. Que a pessoa cozinhava além da conta, né? E falou, eu cozinhei tal coisa, tem aqui, quem tiver interesse, tá? Uma rede dentro do prédio que as pessoas Sim. compartilhavam a comida, né? Fazem isso até com produção de alimentos no bairro. Você vai plantar tomate, eu vou plantar não sei o que, o sistema gerencia isso tudo. Aí todo mundo tem tomate, todo mundo tem alface, todo mundo tem tudo, e cada um que está produzindo. Isso é muito legal. É possível. Então, no olhar dali, né? É que eu não sou muito... Eu não acredito muito nessa coisa do homem, que é um ser de amor e tal. Tem suas facetas, né? Suas nuances. Entendeu? Então, quer dizer, num curto, ali, num tempo curto, num espaço reduzido, a coisa pode até acontecer. Mas eu acho que não pode ser universalizável, assim, sabe? Entendi. Você acha que a coisa pode ser universalizável e que as pessoas podem todas as pessoas podem vir a ter esse sentimento e essa noção e compartilhar essa cultura. Eu acho que uma hora a gente vai chegar lá. Eu acredito nisso. Então, porque senão para mim não faz nada faz sentido. Se não tiver isso, nada faz sentido. Pode ser que não tenha sentido nenhum mesmo, será? Eu acho que tem um sentido muito grande. Tem um sentido muito grande. Não, senão a gente ia ter bastante outras coisas. Entendi. Eu vou dizer agora, tem um cara comentando esse negócio também que às vezes a gente fala de sentido no sentido é que uma solução, uma solução universal é difícil, né? Não dizer que... porque a gente está querendo, quando a gente pensa em soluções universais, a gente está querendo dar uma solução geral e uma solução universal ela tem que levar em consideração as infinitas facetas da coisa. E quem é a única coisa que consegue fazer isso é a própria natureza. Ela consegue gerenciar isso tudo, né? Por isso que o mercado ele é muito artificial, ele não consegue dar acesso às pessoas a tudo. Igual eu estava falando, chegamos no ponto onde a gente está dando acesso às pessoas a coisas menores,
O terceiro ponto seria acesso a serviços. Então, por exemplo, se você é pedreiro, você tem um empreendimento onde você não contrata uma construtora, você contrata um pedreiro para poder fazer uma coisa direta. E o próximo estágio, que nós já estamos entrando, é o dar acesso ao conhecimento, que é o que muito se chama de sociedade do conhecimento. A sociedade do conhecimento é onde você, o suprassumo dela é o compartilhamento daquilo que se sabe, em prol de algo, que é o que nós nos propomos a fazer, estamos trabalhando para a sociedade do conhecimento. Se a gente está trabalhando para a sociedade do conhecimento, nós queremos que as pessoas construam coisas para elas mesmas, para atender o todo, que é com esse objetivo de expressão da sabedoria e da arte. A virtude, o exercício virtuoso do saber, né? Exercício virtuoso do saber, exato. Então é isso, sabe? E eu estava pensando agora no negócio como não tem uma panaceia, né? Uma solução universal, é que sempre tem um outro problema. A gente resolve um problema, né? E vem o outro. Aí o que aconteceu? Tem um problema do cocô do cavalo lá nas ruas de Londres, né? Aí depois, com o advento do automóvel, esse problema já não se mais. Em contrapartida vem a questão do ar, né? Da emissão de gases e tudo mais. A poluição mesmo dos automóveis. Mas eu lembrei de uma história que eu vi um cara comentando que foi bem interessante, que é a questão da iluminação pública, que era feita com óleo de baleia. Isso. Né? Aí o que aconteceu? As baleias estavam mesmo sofrendo, né, com a predação e tal, nós usávamos muito óleo, nós caçava a baleia, até que veio, através da utilização de petróleo, o querosene. Aí começou a usar o querosene. Né? Então, grosso modo, o querosene salvou o petróleo e salvou as baleias. Sim. Só que agora o nosso problema é o petróleo. Sim. Que também está afetando lá nos oceanos, com o plástico e tudo mais. O pior, assim, então, para poder complementar essa história, sabe essas usinas eólicas? Sim. Aquelas pás que enfiam muito aqui na Fernão Dias, indo para todo lado. O Brasil. É uma coisa bem difusa, né? Já está. Nossa, bem gigante, assim. O Brasil é a empresa que mais, o país que mais produz energia, mais exporta usinas eólicas do mundo. A melhor qualidade é a Tinha nossa. aquele papo do estocamento, né? Brincadeira, mas... sim, viagem, né? Viagem, besteira. Tadinho. Mas o que acontece? Essas usinas, lá na Europa, tem muitas, principalmente na Holanda, tem várias assim, imensas, não sei se você sabe, mas uma só torre daquela, que é gigantesca, ela produz uma quantidade considerável de energia, assim, sabe? Na casa de megawatt. Só que ela custa quase 10 milhões cada uma daquela. Os caras põem aqueles parques enormes, né? Mas no longo prazo, longuíssimo prazo, não sei também. Olha o que aconteceu, cara. O que está acontecendo na Europa? Um monte de moinhos daquele. De onde que eles tiram essa energia? Do vento. Sim. Então eles pegam essa energia, o vento que estava indo aqui, desviou. Começou a desviar em grande quantidade por um longo espaço de tempo. Começaram a aparecer outras áreas desérticas, porque desviou. As correntes desviou. Porque o vento leva umidade, né? Exato, leva umidade, leva outras coisas, começou a desviar, começou a alterar o clima de vários outros lugares. Então não é o vento também. Mas a produção de energia eólica ajudou a diminuição do petróleo. Já gerou outro problema. Só que a gente gerou outro problema, cara. A gente começou a desviar. E agora? E aí, é que tem um físico chamado Michio Kaku, ele também está no outro ponto, né? Mas assim, mas é legal. Mas esse físico Michio Kaku, ele fala um negócio que até 2100, em 2100 nós vamos estar entrando numa sociedade em que que nós vamos ter uma solução. Depois eu até posso mandar esse link para você colocar para o pessoal, porque é muito legal. Ele está explicando no Fórum Mundial de Economia de 2011 sobre civilizações alienígenas, o Michio Kaku. E aí ele diz o seguinte, que em 2100 nós vamos entrar, a Terra vai sair de um planeta do tipo 0 e vai para o tipo 1, que é quando a gente consegue gerir o planeta como um todo. A gente gere o planeta. Todos esses sistemas que nós temos, nós conseguimos colocar ali em prol, serviço de todos, nós vamos gerir o planeta. Mas nesse sentido, uma unificação como espécie. Uma unificação como espécie. Nós vamos pensar em soluções, e ele fala sobre, nós já estamos conseguindo fazer isso, por exemplo, no sistema de telecomunicações. A internet é um exemplo disso. Sim. Nós temos uma solução global.
O rock é uma solução global de cultura. O rock como música, de cultura, de expressão artística, ele é meio que universal, todo mundo gosta de rock. E assim por diante. E aí ele fala que uma sociedade nível 2, que é onde a gente demora, depois que a gente chegou no nível 1, a gente vai demorar um tempinho para chegar lá. É uma escala meio... mas tudo bem. É muito interessante, cara, a visão do cara. Mesmo, é muito interessante. E como um dos principais físicos que nós temos hoje. Sim. E ele fala depois desse civilização do nível 2, que ela usa a energia da própria estrela. Usar a energia da nossa estrela, que aqui no caso nosso é o Sol, Sim. quer dizer o seguinte, que o Sol é o que alimenta essa porra toda aqui. Sim. E aí quando a gente... Uma alteração lá nas emissões de radiação e tudo mais, já vai tudo, já acabou, né? Uma coisinha aqui, mas assim, a gente ainda tem alguns milhões de anos de estabilidade solar. Bilhões, às vezes. Que bom, olha o que tempo bom. de esperança aí. Pelo menos, né? A gente tem tempo de fazer merda, se a gente não ferrar com tudo aqui antes. Porque o planeta vai sobreviver, a gente pode não. Claro. Mas o que acontece nisso tudo, só para concluir esse ponto, é que se você tira a energia da sua própria estrela, o jeito mais sustentável já que ela já alimenta tudo, como que a gente faz alimentar as outras coisas que nós criamos com a própria energia dela? Então eu acredito que das duas uma, ou nós aproveitamos da energia do Sol, como nós fazemos hoje, através da energia fotovoltaica, ou nós vamos realmente desenvolver sistemas nucleares, porque o Sol é uma grande usina nuclear, só que diferente da que a gente usa aqui, que é através da fissão nuclear, ele trabalha com a fusão. O Sol é uma grande usina de fusão nuclear. Se a gente consegue viabilizar uma usina de fusão nuclear, acabou os nossos problemas de energia, não tem porquê um monte de coisa acontecer. Tá? Sei lá, meio que se auto-alimenta, né? É que até um bicho, né, na fissão tem uma... A fissão tem muito resíduo. Muito resíduo. Mas a fissão nuclear não é uma coisa ruim também, não. Não, também não. Ela é muito mais limpa do que o petróleo, Sem do dúvida. que represar rio e tal. Só que ela exige um nível. Tô pensando no longo prazo, né? Porque eu também. Você acha que tá com os resíduos que... Dá conta. Vamos começar a mandar para o espaço? A gente pode. Pode. Podia mandar e mandar pro sol. Sabe? Tipo assim, manda pro sol. Sei lá, tô dando uma ideia viajada, porque eu não entendo disso. Não, eu sei, mas eu digo assim, eu sei que gera resíduo e a coisa fica o estancada. benefício da gente utilizar a energia nuclear é muito grande. É muito grande. O problema do jeito que a gente faz, não sei se já assistiu aquela série de Chernobyl. Não, sem dúvida. Já. É bizarro. Mas agora, se você olhar também o que o Bill Gates está fazendo, tem um documentário dele agora que chama O Cérebro de Bill Gates, que mostra que ele está investindo agora, acho que o principal investimento dele hoje em dia é em energia nuclear. E ele desenvolveu um reator com um cientista russo, o cara é brilhante lá, ele desenvolveu um reator nuclear que o índice de acidente dele é muito menor. O problema do reator é acidente. Acidente, claro. Eu já fui em um reator, fui lá em Angra conhecer e é um negócio, cara. A água que sai do reator é quente, até para resfriar o negócio. No mar, a água do mar em volta do reator é quente, porque ele está sempre resfriando. Irradiando, né? Irradiando, Então, pensando agora, você disse que talvez seja o nosso modo de consumo da energia que é o grande problema. Não tanto a geração, é que a geração é para atender uma certa demanda. Só que se essa demanda é desenfreada, né, porque os anseios humanos levam em consideração o mundo. A gente sonha aquém da natureza, então sacrifica-se essa condição de equilíbrio da biodiversidade e tudo mais em prol de um anseio humano. E essa energia é para satisfazer os nossos anseios. Então você acha que, nesse caso, né, da forma que você colocou, seria necessário novo tipo de cultura, novo modo de se consumir, novo tipo de civilização mesmo, para a coisa andar, porque senão não faz muita diferença como que vai produzir energia, porque sempre se for produzir a mais para dar conta da demanda humana, sempre vai ter um problema em contrapartida ambiental. Né? Consciência. É a consciência, justamente. Consciência é a alma do negócio. Se a gente tiver uma consciência mais elevada, nós, inclusive, usamos melhor a nossa energia do corpo. Você com você mesmo usa melhor a sua energia. Lembrei de Matrix agora, tem aquele negócio da máquina usar os homens como baterias e tal. Sim. Otimizando, né?
otimizando a produção e tal, né, criando outras fontes. Eu penso o seguinte, Cris, que essa ecologia, que isso é uma ecologia, que é o eco é lar. Isso. E logia é a ciência, o entendimento, né? O entendimento do nosso lar. Essa ecologia ela começa com a gente mesmo, sabe? À medida que a gente expande assim com o nosso corpo e entende que é o nosso lar aqui. A pessoa não precisa acreditar em nada, mas dá para entender que nós não somos o nosso corpo. Isso eu acho que rapidamente a pessoa consegue perceber que nós não somos o corpo. Então existe uma ecologia aqui até para você gerir essas energias. Quando você começa a perceber que tem coisa que não dá para gastar energia para aquilo, você começa a refinar o seu uso da energia. Quando a gente pensa isso no nível global, todos os recursos que a gente usa aqui, inclusive a energia elétrica, inclusive a internet, também que é um super recurso, conexão artificial, nós artificializamos uma conexão que nós temos naturalmente. Eu acredito que a gente começa a prestar atenção, falar assim, cara, tem coisas que não fazem sentido. Por exemplo, você produzir um bem como um carro, que ele para se deteriorar, ele demoraria por si só, sei lá quantos milênios. E esse carro que demora um milênio para poder se deteriorar por completo, ele é usado por uma pessoa durante um curto período de vida dele. Isso não é uma boa forma de se investir energia. Não é sustentável. Não é sustentável. Agora, quando você fala assim, não, eu posso criar um trem que vai usar os mesmos materiais do carro, mas que vai funcionar com as pessoas durante um grande espaço de tempo e vai levar muita gente no grande espaço de tempo. Faz sentido. A ideia de compartilhar já está presente aí, porque as pessoas vão estar compartilhando no mesmo tempo, dentro do mesmo espaço, que é o trem, né? Então, de fato, o negócio é a consciência e o modo de vida, né? Porque se a gente for ver a cultura ocidental em si, tende a individualidade mesmo, assim, a individualização das pessoas. Então, você tem o seu automóvel, que é o seu espaço ali, e você não está compartilhando um trem, no caso, sabe? Não é tão confortável assim, a ideia de bem-estar não passa na relação com o outro. O bem-estar é mais tranquilo com pouca gente. Pode ver que tudo que acontece que não é dito o popular, né, que é de luxo, né, que é o bem-estar total, assim, a ideia de bem-estar sempre tem um luxo no horizonte. Né? Então, quanto mais luxuoso, menos. Um restaurante luxuoso, menos gente, a comida tem pouca comida, é uma coisa mais popular, muita gente. Transporte público, você já pensa num ônibus lotado e aquela coisa, o povo não é visto com bons olhos, assim, não é um negócio de compartilhar. Então, de fato, é uma cultura que tem que ser trabalhada, né, no horizonte. Então, grosso modo, você acredita que, você está vivenciando isso, né? Você acha que os empreendimentos estão passando a considerar isso, a coletividade e esse tempo de compartilhar ao mesmo tempo no espaço? Com certeza. Isso aí está agregando um valor. Com certeza. E eu vejo com bons olhos o que está rolando, viu? Porque hoje em dia se discute o seguinte, que hoje o supra-sumo do luxo é a educação. As pessoas que têm mais dinheiro, muito mais dinheiro, colocam seus filhos para estudar em lugares aonde que eles vão adquirir conhecimentos diferenciados, vamos dizer assim. E pelo fato de eles estarem nesses lugares onde eles vão adquirir conhecimentos diferenciados, eles vão ter acesso também, e como são coisas caras, a rede a qual eles são submetidos desde pequenos é uma rede dessas pessoas que têm... Essa é a ideia de classe, né? Classe é isso. Mas não é consumo, você pertence a um certo modo. Mas antes ela era pautada através do consumo. Só que agora ocorreu uma inversão, pouca gente está percebendo isso, que hoje ela é pautada no conhecimento. Então as pessoas que têm conhecimento estão recebendo conhecimentos ali diferenciados e tal, e se conectando em rede. Só que isso eu acho que vai ser o grande fim do capitalismo, vai ser isso, porque a internet horizontalizou o conhecimento. As pessoas ainda não sentem isso ainda.
não sentem, Sim. porque as pessoas não leem, as pessoas não assistem coisas legais. Existe todo um sistema de mídia, todo um sistema de propagação de uma cultura consumista, uma cultura de viralatismo. E uma idealização do que seria o luxo, do que seria o Isso, top. Só que o top se sustenta na do conhecimento, né? Exato. É o conhecimento que mantém o top rolando, só conhecimento. Se você tiver conhecimento, olhar para essas coisas e começar a anotar e falar assim, opa, porque no meio de toda essa infraestrutura que foi criada para poder manter esse poder de controle, essa ideia aí do luxo e tudo mais, você vai conversar com um cara que é muito rico, você vê a cabeça dele para você ver. Olha o Bill Gates, um cara, como é que o cara veste, não vai ver a vida do cara, porque o cara tem de patrimônio, o cara tem uma empresa, mas vai ver o que tem o que ele usa para viver. Sim. Você tá doido. Aquele Warren Buffett, a filha do cara é um dos homens mais ricos do mundo. A filha dele teve que pedir dinheiro emprestado para ele porque estava grávida e estava precisando de grana e tudo mais. Ele não emprestou não, sabe? Pra quê? Então assim, tem uns caras que... mas voltando aqui, que eu estava falando, só para não perder o fluxo aqui um pouquinho antes que eu estava falando. O luxo, que a ideia de luxo é outra. Que agora é da educação. Da educação. No meio de toda essa infraestrutura que foi criada para poder defender esse sistema, tem pessoas ali dentro que estão lutando para poder trazer uma nova perspectiva. O conhecimento de muitas pessoas que entenderam isso lá atrás, conhecimento de pessoas que leem, conhecimento de pessoas que estudam outras coisas, ele está sendo compartilhado nessas mesmas redes. E isso é feito cascata. Nós já temos muito mais gente com muito mais consciência do que nós tínhamos ontem. Sem dúvida. Então, essas pessoas que estão mantendo o poder hoje, que se fecham em pequenos grupos para tentar conseguir as novas formas e tudo mais, não vão dar conta. Então, assim, nós estamos vivendo o período de maior transição que a humanidade já viu. Esse momento agora é um momento, assim, que eu agradeço todo dia de estar vivo nesse momento. Porque o que a gente está vendo, cara, é surreal. É surreal você ver um moleque, igual eu já vi um moleque lá no cu do Judas, literalmente, sabendo mexer, hackeando o operador de celular. O moleque hackeando o plano de celular, cara. Eu vi numa roça lá, da família da ex-namorada minha, um menino no mato, assim, aprendeu sozinho. Desculpa, aprendeu sozinho em grupos, em fóruns e tudo mais. Aí ele falou assim, não, eu uso aqui o plano da operadora tal aqui, ó, mas esse pacote aqui eu consegui colocar ele como é que você ativou esse pacote no seu celular de graça? Ah, então eu fiz assim. Aí eu falo assim, isso é muito legal. Só que o problema é que hoje em dia as pessoas carregam esse aparelhinho aqui na mão, um smartphone desse na mão, e é incentivado porque elas tenham um celular cada vez mais potente, mas só que elas não fazem ideia do que é isso aqui. Elas não fazem o acesso, né? Elas querem um acesso a isso, elas têm um acesso a isso. O produto celular. Mas o acesso que ele pode vir a janela que ele abre para o mundo, né? Para o mundo globalizado. Eles hoje utilizam isso aqui para um acesso a um mundo de consumo. Só que isso aqui pode ser acesso, ele também é a porta para um mundo de conhecimento. Ao mundo de conhecimento acessando não só informações, mas o mundo de conhecimento acessando pessoas. Hoje em dia você acessa quem você quiser, você consegue falar com quem você quiser. E aí eu vejo que isso aqui na mão das pessoas corretas vai gerar a grande transformação que nós queremos ir para a humanidade. E numa situação dessa de crise, acho que evidencia ou acentua os dois. O horizonte dessa... É uma revolução mesmo da comunicação e tal. A coisa já estava, ao seu ver, a coisa já está caminhando para isso, faz tempo. Né? Aí vem uma crise dessa aí, ela dá uma intensificada na coisa, aumenta-se a temperatura e a pressão, então força a evolução. É uma dinâmica da coisa. O tempo se curta, né? E força uma dinâmica maior num curto espaço de tempo. Eu acredito nisso. Acredito que tudo que está acontecendo aí, nós vamos sentir agora uma grande transformação da humanidade. Estamos vivendo as dores do parto de uma nova sociedade. Acho que isso que eu queria deixar aí como final de mensagem para a galera, essas são as dores do parto. Massa. Bom, vamos encerrar aqui então, né? Marcos está com o tempo curto. Depois você manda o link para a gente completar lá. Eu mando o link do Michio Kaku. Do cientista lá, né? É uma palestra? Michio Kaku. É uma palestra dele de 10 minutos falando sobre civilizações alienígenas. Muito interessante. Só que do ponto de vista físico, pragmático. Ele fala somente o seguinte: a gente que é físico, a gente não pensa em homenzinhos verdes.
Se a gente está pensando em civilizações avançadas, a gente pensa em consumo de energia. Basicamente, essa é a base do argumento dele. E faz total sentido. Vai ser legal o pessoal ver, porque é bacana. Você poderia tecer mais um comentário, assim, agora na questão do tempo como valor a ser considerado? Porque você trabalha com educação, né? A empresa trabalha com educação e tem um curso de gestão do tempo. Então, como foi a sacada dessa percepção de perceber uma necessidade de uma gestão do tempo na sociedade? Você leva o tempo como valor, né? Uma gestão de valor, no caso. Sim. Nós temos um curso de gestão do tempo, né? Que é com o professor Eduardo Almeida, que é um cara fantástico aí também, especialista, psicólogo, coach, né? Eu acho que eu acho que é importante as pessoas saberem é o seguinte: viver intensamente a experiência nossa humana, ela necessita com que a gente entenda que as notas da vida estão sendo tocadas neste momento e que o mundo oferece nesse momento todas as possibilidades. Todas as possibilidades, elas existem neste momento. A pessoa pode fazer um monte de coisas que a consciência dela vai conseguir bolar, ela consegue fazer. Gerir bem o tempo é gerir as possibilidades. Gerir o tempo é você criar formas de você viver mais intensamente daquilo que você gosta. Porque se hoje a pessoa vive em um mundo em que ela não está satisfeita, ou seja, que a frequência com que ela experiencia o tempo é baixa, que ela crie pequenos momentos para poder fazer com que a sua frequência eleve naquilo que a faz ser quem ela é. E se você não tiver uma ideia de como fazer isso, você vai deixando as velhas historinhas da procrastinação, de deixar para depois, etc, viver aquele momento de estagnação, da gente não conseguir se colocar, se entregar intensamente. O homem, ele nasce com o objetivo de florescer, de ser humano, assim como a goiabeira nasce da goiaba. Nós temos que ser humano, o ser humano é a meta nossa. Aí o que é esse ser humano? Eu acho que ele é muito atrelado a você passar por uma jornada de autoconhecimento e de constante eliminação de coisas que não servem, que não estão funcionando. E se você não tiver tempo para poder fazer isso, se você não gerir bem a sua vida, porque as pessoas podem estar em condições diversas, claro, às vezes de extrema escassez, mas se ela não tiver um tempo para fazer uma reciclagem mental, se ela não tiver um tempo para fazer qualquer coisa que ela precise fazer, às vezes ela nem sabe que ela precisa fazer isso, a coisa desgringola, sabe? E é fácil a gente perceber como que a não gestão do tempo causa bastante prejuízo, porque viver nesse sistema mecanicista, ele exige que você entenda como o relógio funciona. Se não, meu amigo, eu falo que eu cada vez mais assim, eu tento até com, você conhece bem meu sócio, o Rafa, sim, que é um cara do tempo aí, é um cara que tem problemas graves com o tempo. Eu falo muito com ele o seguinte: quando você chega 1 minuto atrasado numa reunião e tem 10 pessoas ali, foram 10 minutos de atraso. Sim. Porque cada uma daquelas pessoas ali é o tempo de cada um. É o tempo de cada um, sabe? E o tempo que perdeu para poder executar. Então eu acho que assim, é muito maior. Isso é uma singularidade temporal em tudo que a gente faz, assim, um negócio muito maior do que a gente tem que aumentar muita consciência nossa, a gente perceber tudo que está acontecendo. A gente esbarra na questão da ética mesmo, né? É uma ética do tempo. A ética do tempo. A ética do tempo. Então, já que tem valor, né? Exato. Ele vai dar risada. Somos seres finitos, né? Então o tempo tem um valor pra gente, então a gente não pode perder tempo. Sim. A finitude, nós como seres finitos, o tempo é essencial. Né? Essencial. É uma coisa que deve estar sempre pautada nas nossas vidas, né? Por assim dizer. Completamente. Por isso que eu acho que até essa questão da finitude da vida e do tempo, eles são meras abstrações mesmo, porque se a gente for pensar que seria muito mais legal se a gente fosse infinito. Seria mais legal. Né? Bem mais legal, eu gosto dessa ideia. Quer dizer, no caso, uma vida feliz, né? Uma vida boa. Porque ser infinito também na amargura, aí também fica... Aí é uma concepção de inferno. Eu acho que essa é uma boa. O cara é o tal do inferno, eu acho que é isso.
Mas eu vejo que assim, Cris, gerir o tempo é gerir a própria felicidade, é gerir as possibilidades, independente de qual situação a pessoa vem, se ela tiver um tempo para poder fazer reflexões, para poder se expressar de alguma forma e de entender qual que é a próxima faixa que ela quer. Qual que é a próxima faixa? Isso não é papo de coach, né? Não, é assumir a responsabilidade também de si, né? Nós já somos responsáveis. Nós somos responsáveis, nós respondemos a tudo e a todos. A responsabilidade é como se fosse uma rede de internet. Ela te conecta com tudo. O que faz você interagir ou não é a ação. Então, por exemplo, você está andando na rua lá e tal, e tem um irmãozinho ali, um mendigo na rua pedindo esmola. Você responde a ele. Você indo colocar a esmola ou não. Sim. Ou às vezes até fazendo uma oração pro cara ali, mentalmente. Você responde. A decisão, a escolha, o livre-arbítrio é o que vai fazer essa gestão da coisa. Nós já somos responsáveis. Sim. A responsabilidade não é uma ação, ela é uma conexão. É uma condição. É uma condição. Ela é uma condição. Então, Você pode assumi-la ou não. Você pode. Não, você está sempre assumindo. Mesmo que não conscientemente, assim, não. Mesmo que seja inconsciente, ela Porque você está, se você está, Você se está- houver a interação, sim. já é o que basta. Basta existir Só para pra existir, ser responsabilizado. Você sim. pode ser não responsável, mas você sempre é responsabilizado. Você sempre é responsabilizado. Você sempre está respondendo. É sempre uma relação de correspondência. Por isso eu volto a dizer, eu acho que o mais importante desse tic-tac do tempo aí é a gente entender que nesse momento a grande transformação que vai vir da humanidade, ela vai vir através da tecnologia da informação e da comunicação, mas também vai vir dessa tecnologia de amor, cooperação, conhecimento, corresponsabilidade, tudo que você quiser, coletividade, são variáveis são variáveis a serem consideradas nos empreendimentos. Né? Nos empreendimentos. Que querem se manter no tempo. Que querem se manter no tempo. Então, assim, não se preocupe com a pandemia, preocupe-se com seus valores. Não se preocupe com futuras, qualquer coisa que vier, guerras e tal. Procure o seu porquê de existir. E o porquê. E as pessoas que estão pensando em abrir um negócio, ou pensam em abrir um negócio, lembre-se sempre que quando você chegar na junta comercial, você vai ter que dar a sua razão social. E aí é que vem a diferença entre quem coloca a razão social como o nome dele. Então, Cristiano Flávio Empreendimentos Limitada. Já limita a razão social dele mesmo. Sim. Então ele cria, são as empresas do século XXI, nós podemos dividir em duas. São as que criam ecossistemas, que é como criar sistemas para gerir o nosso grande lar e dar acesso a todo mundo, a tudo, a todas as coisas, ou as empresas de ecossistema, que trabalham simplesmente para manter o ecossistema é bem interessante. O ecossistema que vem de eu, né? Sim, claro. Então é o sistema que mantém eu, sabe? Então eu vejo que é bem por aí. É, muito bom. Pô, valeu, Marcos, esse papo aqui. A gente está hoje gravando aqui nas instalações da gloriosa Dágora, né? O Marcos deu espaço e o tempo aqui pra gente bater esse papo. Então, pessoal, valeu. Essa foi a perspectiva da economia com relação ao tempo, é o tempo visto como valor. E o Marcos aqui já disse que são outros valores, tem várias questões a serem consideradas realmente, né, para uma condição melhor aí no tempo, né, para nós. Marcos, obrigado. Eu que agradeço pelo convite aí, tamo junto e vamos que vamos, né? Vamos falar, vamos pensar outras coisas, né? Valeu, mudar obrigado. esse treco todo aí. Obrigado. Parabéns. Valeu, vamos hackear a porra toda. Né? Vamos hackear a porra toda. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. E é isso. Valeu e até mais.